Olá, boa tarde, eu sou o professor Rogério. Nós vamos dar continuidade aqui, né, aos temas sobre Guerra Fria, né, e quais são os efeitos do pós-guerra, né, no mundo. Na aula passada nós falamos sobre África, hoje nós vamos falar sobre Ásia, né, sobre as independências, né, das nações, das colônias que eram de controle, né, das potências mundiais que estavam localizadas na Ásia. Né? Então, quando a gente fala, né, em independências, né, dessas regiões, a gente vai falar um pouquinho aqui de Índia, né, e de Indonésia hoje, né? Aí depois, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho aqui de Coreia do Norte, Coreia do Sul e do Vietnã, né, que foram duas guerras ali na década de 60, que vai ser um grande problema, principalmente para os Estados Unidos. Bem, então, as independências das nações asiáticas, né, então o fim da colonização feita pelas potências e o início das lutas por influências na Ásia. Então, no caso, né, aí nós temos que pensar da seguinte forma, né? Então, o sistema colonial depois da Segunda Guerra Mundial ele vai deixar de existir, só que vai haver uma luta por influências ali na região, tanto da Índia, tanto da Indonésia, entre outras regiões ali no Oriente, na Ásia. Então, isso vai ter um impacto muito grande na política, né, mundial. Bem, então como, né, o continente africano, a Ásia também, né, foi explorada pelas potências europeias desde o século XV, né, primeiro pelos portugueses na Índia e depois, né, as demais nações em todo o Oriente. Então, após a independência das Américas, as superpotências voltaram seu interesse à Ásia, né, dividindo, né, em colônias, fato que a Inglaterra conseguiu expandir seus domínios na região de forma direta ou por né, protetorado, né, conseguindo reunir as condições, né, para seu desenvolvimento sobre a exploração, né, dessas nações. Então, no caso aí, né, o que é o protetorato, né? Então, era quando a Inglaterra ela fornecia segurança, né, segurança para esses locais e com a intenção de que levasse o desenvolvimento para aquela região, mas eles exploravam muito mais. No caso, né, no 8º ano, a gente falou um pouquinho de guerra do ópio, né, a gente viu que a Inglaterra ela vai lucrar muito, né, com a venda de ópio na China, né, e isso vai levar a uma guerra entre chineses e ingleses para organizar essa situação. Os ingleses, né, querendo continuar o seu comércio do produto e os chineses, né, querendo barrar o comércio desse produto que levaram todos os problemas ali para a China. Então, o final da Segunda Guerra Mundial, né, vai afetar muito a Ásia, né, então surgindo movimentos de emancipação dessas colônias e o protetoratos. Né, então, porém, né, essas novas nações também serão manipuladas, né, pela bipolarização mundial. Então, no caso, a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética vai também, né, voltar o seu olhar ali para a região. Bem, então, o primeiro fato que nós vamos estudar aqui é a Conferência de Bandung, né, que foi feita na cidade da Indonésia, com esse nome de Bandung. Então, é o nome, né, com a qual ficou conhecido historicamente o encontro ocorrido nessa cidade da Indonésia entre 18 e 24 de abril de 1955, e que reuniu os líderes de 29 países asiáticos e africanos, responsáveis pelo destino de 1 bilhão 350 milhões de seres humanos ali naquele período. Né? Então, era exatamente essa a proporção dessa conferência. Então, o que essa conferência ela buscava, né? Ela vai buscar, né, organizar um processo de independência e a luta pelos interesses desses países, né, de origem africana e asiática. Então, ela patrocinaram, né, essa conferência a Indonésia, a Índia, a Birmânia, o Sri Lanka, o Paquistão, e tinha como objetivo promover uma cooperação econômica e cultural de perfil afroasiática, buscando fazer frente, na época, né, o que se percebia como uma atitude neocolonialista das duas grandes potências mundiais, no caso, Estados Unidos e União Soviética, bem como outras nações influentes que também exerciam o que era consideravam, né, imperialismo, ou seja, a promoção indiscriminada dos seus próprios valores em detrimento dos valores cultivados pelos povos em desenvolvimento. No caso aí, né, então, a Conferência de Bandung, ela queria responder para as superpotências que ela não estava interessada em seu modelo, né, em seu modelo político,
né, naquele momento. Então, eles pretendiam o quê? Organizar um bloco que seria uma terceira resposta contra esse novo momento histórico. Ou você se alinhava para o lado capitalista, ou você se alinhava para o lado socialista. Então, essa foi a primeira coisa. Principalmente, focar na cultura afro-asiática, que é um ponto também bem importante ali para aquele momento. Então, a Conferência de Bandung teve como marca a busca de uma nova forma de união entre as jovens nações e se libertando das influências estadunidenses e soviéticas. Então, baseando-se das formas violentas, né, das experiências do neocolonialismo, já aplicado em diversos locais. Então, a intenção era essa. Então, a solução de se criar uma terceira visão referente ao período seria uma saída para essas nações, poderem se desenvolver de forma emancipada, né? Mas esta iniciativa ganhou uma conotação negativa, se remetendo ao sinônimo de subdesenvolvimento, né? Destes que buscavam sua autonomia no modelo vigente no período. Então, essa questão, né, o surgimento daquela visão de terceiro mundo, né, o terceiro mundo como uma forma, né, prejudicial, né, sendo sinônimo de países subdesenvolvidos, que não tinham como se organizar politicamente, economicamente naquele período. Então, isso é uma visão também complicada para a gente estar trabalhando. Então, em resposta a essa iniciativa, as nações imperialistas criaram condições para atacar politicamente e economicamente essa terceira proposta. Resumindo, né, a elas como fornecedoras de matéria-prima e mão de obra barata. Então, no caso, né, os países que tinham muito a perder com essa organização da Conferência de Bandung, eles vão começar a criar sistemas que vão dar uma resposta negativa, né, atacando politicamente e, né, politicamente e economicamente essa terceira proposta. Então, isolando esses países, fazendo com que esses países tivessem dificuldade para comercializar, né, para realizar ações comerciais com o mundo. Então, isso foi fazendo com que elas se isolassem, se tornando apenas meras, né, fornecedoras de matéria-prima e mão de obra barata naquele período. Então, alguns resultados que a Conferência de Bandung ela queria colocar. Primeiro, respeito aos direitos fundamentais de acordo com a Carta da ONU. Segundo, respeito à soberania e à integridade territorial de todas as nações. 3. Reconhecimento da igualdade a todas as raças e nações, grandes ou pequenas. 4. Não intervenção e não ingerência nos assuntos internos de outros países, né? Autodeterminação dos povos. 5. Respeito pelo direito de cada nação defender-se individualmente e coletivamente de acordo com a Carta da ONU. 6. Recusa na participação de preparativos de defesa coletivas destinada a servir os interesses particulares dessas superpotências. 7. Abstenção de todos os atos de ameaça de agressão ao emprego da força contra a integridade territorial ou a independência política de todos os países. 8. A solução de todos os conflitos internacionais por meio pacíficos, negociações, né, e conciliações, arbitragem por, né, tribunais internacionais de acordo com a Carta da ONU. 9. Né, estímulo aos interesses mútuos de cooperação. 10. Respeito pela justiça e a obrigação internacionais. Então, é mais ou menos a afirmação, né, dos direitos propostos ali dentro da Declaração dos Direitos Humanos da ONU de 1948. Então, aqui nós temos um mapa, né, reforçando quais foram as nações que participaram, né, dessa Conferência de Bandung, né, qual a sua importância. Bem, então nós vamos começar a trabalhar um pouquinho a independência de duas grandes nações. A primeira é a Índia. Então, uma contextualização. Então, a Índia já era conhecida pelos gregos, né, romanos, e mantiveram o fornecimento de produtos de luxo para a Europa, como especiarias, seda, algodão, entre outros produtos. Bem, então, Portugal foi a primeira coroa a chegar na Índia por meio da navegação em 1498, quando Vasco da Gama rompeu o Cabo das Tormentas e inicia a exploração da região. Em 1600, a dominação inglesa se inicia, mas durante o reinado da Rainha Vitória, que ocorre a imposição do inglês como língua oficial, investimento em infraestrutura, como linhas de trem, né, linhas férreas, a permissão de que os jovens fossem estudar na Inglaterra e os comerciantes
para ajudar o desenvolvimento das colônias na África. No caso, né, tem um filme chamado O Último Rei da Escócia, que é importante a gente sempre estar frisando, né, que é um filme que retrata que parte da organização econômica de Uganda, né, estava sobre, né, o domínio, né, né, de indianos, que foi, né, uma tática de que os ingleses encontraram para organizar a economia nas colônias africanas. Bem, a sociedade indiana, né, como a gente já vem trabalhando isso desde o sexto ano, acredito que não seja novidade para ninguém, mas a sociedade indiana no período da colonização era em sua maioria hindu, mas havendo também muçulmanos e budistas, assim ocorrendo uma tentativa de acabar com alguns dogmas religiosos, impondo comportamento ocidental para os indianos. Fato que foi a decretação dos fins, né, dos modelos de castas, né, este sendo remanescente desde o período, né, dos Arapas a 2000 anos antes de Cristo. Então, os ingleses, né, quando eles consolidam a colonização com o período da Rainha Vitória, eles vão querer gerar algumas reformas dentro do sistema, de castas da Índia, e isso vai gerar muita revolta para a sua população. E isso, né, vai gerar os conflitos, né, dentro daquela realidade. Então, aqui nós temos uma foto, mais ou menos, para a gente entender como é que era a cultura, né, do povo indiano no início do século XX. Bem, então, o processo de dependência indiana, então, os jovens indianos que, ao se formarem nas universidades britânicas, logo após o seu retorno, começam a questionar a dominação inglesa e a exploração de sua população, surgindo a liderança, né, que irão realizar o Congresso Nacional Indiano em 1885, ascendendo, né, líderes como Mahatma Gandhi, né, e Nehru, né, o fundador do Partido Nacional do Partido Nacional do Congresso, né? Então, essas duas lideranças são muito importantes. Bem, então, a política, né, da não violência. Então, após o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918, surge um sentimento anticolonialista, né, na Índia, onde Gandhi liderou 3 movimentos, que resultou em sua prisão. Em 19, uma greve geral, né, de vários setores do transporte e da limpeza. Em 1920 e 22, a resistência pacífica, não colaborar com os ingleses, como não votar. Em 1930 e 34, a desobediência civil consiste em transgredir as leis. A mais famosa delas talvez seja a Marcha do Sal, onde Gandhi, acompanhado por seus seguidores, né, recolhe sal em uma salina e o vende, algo que estava proibido, né, aos indianos, e é preso. Bem, para a gente ter uma noção disso, né, do sal, né, o sal ele era uma parte do monopólio inglês, né, então os ingleses eles proibiam os indianos de vender o sal, então isso vai gerar um problema muito sério. Então, na prisão, Gandhi, né, se coloca em greve de fome e para por fim a dominação britânica na Índia. Então aqui nós temos uma imagem do Gandhi, né, conhecido mundialmente, né, como símbolo, né, de um movimento pacífico, né, dentro desse cenário. Bem, então, a independência. Então, após a Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra sofre pressões internacionais para dar fim à colonização da Índia, que inicialmente foi defendida sobre a formação de apenas uma nação, mas que ocorreu foi uma segunda proposta de se separar o Paquistão, né, pelo Muhammad Ali Jinnah, né, por conta da participação islâmica na luta pela emancipação da região. Então, a Índia, a independência da Índia foi alcançada no dia 15 de agosto de 1947, após um longo processo de lutas. Então, a tensão entre hindus e muçulmanos eram grandes. Essa tensão foi a motivação do assassinato de Mahatma Gandhi, né, por um radical indiano que o acusava de traição. Fato que até a atualidade ainda a região da Caxemira é disputada entre os ambos os países, né, pelo Paquistão, né, e pela Índia. Então, nós temos aqui, né, mais ou menos um mapa para a gente entender a nossa realidade que nós estamos falando. No caso, a Caxemira é uma região que ela fica próxima à cordilheira do Himalaia, é uma região considerada sagrada pelos hindus e pelos muçulmanos, e ali é uma região autônoma, né? Então, a disputa entre esses dois países, até os dias de hoje, aumenta a tensão ao termo, né,
de ameaça de uso de armas nucleares, né, entre Índia e Paquistão, que são dois territórios que dominam essa tecnologia hoje, né, e isso faz com que, né, o mundo fique observando mais atento àquela região, né, e levando em consideração que também isso, né, que gerou, né, a disputa da Caxemira, a questão de que os indianos consideravam o Gandhi como traidor, né, por conta que o Gandhi ele apoiou a independência do Paquistão, isso vai fazer com que ele, né, fosse assassinado, né, por um indiano, né, como traidor. Bem, então nós vamos falar também um pouquinho aqui da independência do arquipélago, né, da Indonésia. Então a Indonésia ela é composta por centenas de ilhas, né, é uma região rica em especiarias e também rica em pesca, entre outras questões aí que nós vamos ver dentro do texto. Bem, então, para a gente ter uma contextualização. Então, os vestígios arqueológicos datam da presença do homem no arquipélago da Indonésia desde a pré-história. Então, por volta de 300 anos antes de Cristo, tribos originárias da Ásia se espalharam pela ilha, né, e povoaram, né, o arquipélago. Os casamentos entre os asiáticos e os nativos foram de diferentes etnias e em diferentes ilhas. Então, vários reinos budistas e hindus foram formados, né, principalmente na ilha de Java, de Sumatra, entre, né, os séculos VIII, né, e XIV. E no século IX foi construído em Java o Borobudur, né, o maior monumento budista do mundo. Né? Então, a Indonésia ela tem essa mescla de etnias que vem desde, né, do período pré-histórico e vai ganhando, né, uma conotação, né, muito importante ali na região. Principalmente por conta da circulação de povos que viviam, né, ali transitando naquelas ilhas. Então, a colonização. Então, os portugueses chegaram mais ou menos em 1511, né, então o interesse era para deter o monopólio das especiarias tão cobiçadas na Europa. Então, a Companhia das Índias Orientais invadem parte do arquipélago, né, sendo denominadas, né, de Índias Orientais Holandeses e o Timor, sob o domínio português, até a invasão japonesa na Segunda Guerra Mundial. Então, a região, além de ter todos esses tumultos, né, políticos, a circulação de povos, entre outras coisas, né, a região ela vai ser dominada pela colonização. De um lado, holandeses, do outro lado, portugueses, para a exploração, né, do caso do cravo, que era uma especiaria muito cobiçada na Europa. Né, aqui nós temos um exemplo, né, de como que era a relação entre os colonizadores, né, e os seus colonizados. Né, então, os portugueses, né, em frente aos indonésios. Bem, então, o processo de independência, então, durante a Segunda Guerra Mundial, em 1942, o Japão invadiu e se apossou do arquipélago, né, então, com o fim da guerra, o líder, né, Sukarno, então, declarou a independência da Indonésia com o apoio dos japoneses. Então, os aliados uniram-se, né, então, à Holanda, para retomar a colônia, deu-se início, então, uma Revolução Nacional da Indonésia, que representava a luta pela independência. Então, a guerra durou 4 anos e acabou quando a Holanda reconheceu a independência do país após, né, forte pressão internacional, no dia 27 de dezembro de 1949. Então, embora, né, tenha sido sua independência reconhecida em 49, a República da Indonésia oficialmente nasceu no dia 17 de agosto de 1945. Um líder nacionalista foi o primeiro presidente da nova República, né, da Indonésia, o Sukarno. Então, aqui nós temos a imagem, né, do Sukarno, que depois vai se tornar um ditador, né, lembrando em consideração, né, que aquela região ela vai ser extremamente disputada. Bem, então, a ditadura, né, na Indonésia. Então, em 1965, o Sukarno ele sofre uma tentativa de golpe de Estado que foi impedido pelo general, né, militar Suharto. Né? Então, o general aproveitou-se da situação após alguns massacres e tomou o poder da Indonésia. Então, Suharto, né, foi reeleito, né, pelo povo 5 vezes consecutivas, sendo obrigado a renunciar em 1997, pressionado pela crise financeira anunciada. Então, o vice-presidente B.J. Habibie, né, então, é empossado em seu lugar e permanece no cargo até 1999, quando ocorre a reeleição
a eleição, né, e perdeu para a filha de Sukarno, né, então a Megaati, né, Sakurnoputri, né, então ela vai, né, vencer o ditador. Então, um outro movimento aí também importante é a independência do Timor-Leste, que era parte da ilha principal da Indonésia, que era de colonização portuguesa. Então, para a gente contextualizar, então o Timor-Leste é a única colônia portuguesa situada na Ásia, né? Então visada por causa do sândalo, da madeira nobre utilizada, né, na fabricação de móveis de luxo e na perfumaria. Permaneceu sob os domínios coloniais até 1975. Com a nova política lusa, né, após a Revolução dos Cravos, que a gente viu lá na descolonização da África, então o governo português decidiu abandonar a ilha em agosto de 1975, entregando a soberania da ilha a Fretilin, né, que é um partido, né, a Frente Revolucionária do Timor-Leste, que proclamou a independência da República no dia 28 de novembro de 1975. Então, após um curtíssimo período de tempo, a Indonésia, sob o comando do general, né, Suharto, né, então mandou suas tropas invadirem a ilha, anexando-a ao seu território. Formava assim, né, a 27ª província da Indonésia, chamada de Timor. Né, então a ONU repudiou completamente a invasão, né, mas, né, esse território ficou ali durante muito tempo dominado. Então, a declaração de independência, né, então a dominação da Indonésia, né, então a situação econômica da Indonésia, né, então a dominação da Indonésia, né, que já não era uma das melhores, né, passou a ser complicada com a crise da Ásia em 1997. Então, com o aumento da pressão, os timorenses e países ocidentais que, né, seriam o apoio à crise financeira da Indonésia, foi negociada a realização de um referendo sobre a independência do território. Então, sobre a supervisão, né, de missões internacionais da ONU, foi realizado esse referendo. Né, então, aqui nós temos uma foto, né, desse período aí. Então, a independência, né, do Timor-Leste, no dia 22 de setembro de 99, tropas da ONU, né, entraram no Timor e se depararam com o país devastado, com grande parte da sua infraestrutura destruída. Então, atualmente, sob o comando do Brasil, né, né, a pesquisa, as fontes mais atuais que eu achei foi essas fontes. Então, atualmente, sob o comando do Brasil, né, a missão da ONU, né, conta com o apoio militar vindo da Malásia, da Austrália, da Nova Zelândia, né, estabelecendo, né, relativamente a situação, né, do Timor. A situação aliada da pressão política e econômica de Portugal, dos países ocidentais, provocou na Indonésia uma onda ideológica de ódio contra os ocidentais. Então, aqui nós temos uma imagem, né, da bandeira do Timor-Leste sendo, né, hasteada, né, pelos militares, né, do seu país, como uma forma de homenagem ao processo de independência. Então, para a gente concluir aqui. Então, o processo de descolonização da África, da Ásia, né, ficou marcado pela influência das potências ocidentais, marcada desde as novas nações mergulhadas em guerras civis, causada pela pobreza extrema. Então, a Conferência de Bandung foi uma tentativa a uma terceira possibilidade para a organização dessas nações, mas foi prejudicada pelos interesses de ordem estabelecida do período. Então, a independência da Índia é resultado do surgimento de uma nova ideologia anticolonialista, né, que surgiu a liderança como Gandhi, mas a divisão do território causará a morte do líder pelo extremista, né, por conta dessa questão aí da traição. Então, o arquipélago da Indonésia, que era dividido entre portugueses e holandeses, né, se torna independente após a Segunda Guerra Mundial, mas o ditador, né, no caso, o Sukarno, né, ele toma a liberta Timor-Leste, que só se emancipa em 1999 como uma nação livre. Né, então, aqui nós temos, né, fotos atuais, de um lado, a Índia, né, a Índia e seu trânsito caótico, né, e do outro lado, né, ali o Timor-Leste, parte da ilha da Indonésia. Então, quais são as semelhanças desses dois processos, né? Que a colonização dos países europeus não deram uma base, né, forte para o seu desenvolvimento, e depois da sua independência, a pobreza que dominou aquela região.
Bem, então acredito que tenha sido isso, né, que eu tinha que passar aqui para vocês, né, dentro desse contexto todo, né, eu sei que é muita informação, o maior problema disso tudo é encontrar tanta informação, né, por conta de que muitas fontes a gente não tem aqui no Brasil, né, são pesquisas curtas, pesquisas que você tem que ficar garimpando informações. Os livros didáticos também não colaboram muito, né, então isso é um problema também sério dentro dessa matéria, principalmente África e Ásia, né, então foi meio complicado, mas né, foi possível que a gente conseguiu fazer. Bem, peço desculpa pela bagunça aí que meu filho às vezes faz, né, agradeço a todos, né, pela compreensão, espero vocês na próxima aula e até mais. Muito obrigado.